Olá, tudo bem? Eu vou falar agora sobre periferia existencial. Então, o que seria uma periferia existencial? Ela expande esse olhar nosso para a nossa vida interior, para a dignidade humana e para o espírito. Então, estar na periferia existencial significa estar na margem da sociedade, não apenas por falta de dinheiro, mas por uma profunda falta de sentido, de acolhimento e de visibilidade humana. Então são pessoas que não se sentem pertencentes a lugar nenhum, pessoas que vivem em solidão social, que experimentam o vazio, a invisibilidade, o desamparo. Então, resumindo, são indivíduos emocionalmente marginalizados. E é importante lembrar que muitas periferias existenciais, elas surgem das periferias sociais e da vulnerabilidade econômica, mas elas não estão presas a uma classe social. Então esse conceito é trazido pelo Papa Francisco, mas que a periferia existencial atinge tanto as pessoas marginalizadas economicamente, quanto aqueles que possuem condições financeiras, mas que ainda assim se sentem vazias e desprovidas de um propósito de vida. Tanto numa reunião, né, com a Associação Lázaro, ele comenta que um mundo cheio de egoísmo e individualismo, percebemos que o verdadeiro valor da vida está em acolher diferenças, respeitar a dignidade humana e, acima de tudo, escutar, cuidar e servir os mais humildes. Então, quando a gente analisa essa fala dele, né, a gente percebe que essas pessoas que estão na periferia existencial, o que elas mais precisam não são de bens materiais, mas são sim de acolhimento. E na psicologia é possível começar isso através até da escuta ativa, né? Que, segundo o artigo do Mainart 2014, a escuta qualificada ela possui um forte potencial terapêutico, que ele melhora a condição e expressão de quem está falando, né? Então a escuta ativa é nada mais, nada menos do que atitudes físicas, como manter o contato visual, por exemplo, não interromper a pessoa, fazer um sinal de entendimento, que você está ali prestando atenção, fazer perguntas que demonstrem que realmente você está ali, né, presente, e que essa intenção tem que ser genuína, né, de compreender a dor ou a alegria de alguém sem fazer julgamentos. E avançando nessa reflexão do Papa Francisco, ele na mesma reunião com a Associação Lázaro, ele traz outra mensagem, que é que na sociedade você pode se sentir isolado, rejeitado e sofrer de exclusão, mas não desistam, não desencorajem. Então, se a gente conectar essa frase dele motivacional, né, com a logoterapia, que é uma abordagem psicológica fundada pelo Viktor Frankl, como a gente viu, qualquer pessoa na sociedade, independente da conta bancária, ela pode sim acabar caindo num vazio existencial também, né? E através do fundador, né, do Frankl, fundador da logoterapia, ele explica que o homem que perde o sentido da vida entra em uma frustração existencial profunda, que pode acabar surgindo uma sintomatologia neurótica, que é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos causados por esse esgotamento mental, né? Então, a principal ideia da logoterapia é de que a força motriz do ser humano ela é justamente a busca por um sentido. Então a vida ela sempre tem um sentido, sobre qualquer circunstância que seja. Então a pessoa está no sofrimento, na doença ou na dor. Esse sentido não é algo que a gente inventa, mas sim algo que a gente descobre na relação com o mundo.
com o outro e através das nossas atitudes. Então, resumindo, as periferias existenciais, elas nos mostram que o sofrimento humano vai muito além da vulnerabilidade social e que o vazio existencial é uma realidade, sim, e que é possível a gente ajudar essas pessoas, como por exemplo, que pode ser uma das ajudas, através da escutativa, tanto dentro quanto fora da clínica, e da sua abordagem psicológica dentro da clínica, né? Seja lá qual ela for. Ali como eu dei o exemplo da logoterapia.